Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se na casa do Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de mensagens. Igreja, eu e a igreja, um chamado ao crescimento. E nós estamos então meditando sobre essa questão desse coletivismo que é a igreja, né? Esse chamado a viver em comunhão. Porque nós estamos em uma época onde viver solitário, viver sozinho, na nossa época, de acordo com um padrão mundano, vamos dizer assim, é a vibe do momento, né? Se isolar, viver sozinho. Mas a palavra de Deus, ela vai contra isso. Irmãos, nós estamos fazendo algo contracultural aqui, meio que revolucionário. Viver em comunhão. Ter o compromisso de todo domingo estar aqui e nas demais atividades da igreja, participando, em comunhão com outras pessoas, discipulando, sendo discipulado, buscando a Deus, enfim, orando. Isso é uma bênção. Isso é o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu e a igreja, nós. Eu e a igreja formamos o nós. Cada um de nós aqui presente é chamado para servir a Deus na comunhão da igreja. Amém? E aí, nesse contexto, nós também somos chamados a um crescimento espiritual na nossa vida. E é isso que nós queremos refletir nessas mensagens. Abre aí a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Eu vou repetir, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento. E pedimos agora que, Pai, que esse momento aqui, Pai, seja especial. Que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, nos nossos corações. Que o Senhor possa nos encher de esperança nessa noite. Usa a minha vida, abençoe os corações que estão ouvindo, para que possamos crer e desfrutar da tua santa e bendita palavra na nossa vida. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Viva a esperança. Viva a sua vida com esperança. O texto que acabamos de ler fala sobre
Um Deus que alcança pessoas para uma esperança viva. Não é isso que o texto disse? Nos regenerou para uma viva esperança. Esse é o nosso tema de hoje. Semana passada nós meditamos sobre a fé. O irmão Mateus trouxe uma poderosa palavra, uma palavra abençoada aqui sobre fé. E hoje nós vamos falar então sobre esperança. Já adianto para os irmãos que a fé e a esperança andam juntas. Claro que andam juntas também com o amor. Por isso que nós falamos tanto aqui que somos uma comunidade de fé, esperança e amor. Então, sempre estaremos meditando nesses assuntos, porque é isso que precisamos. Fé, esperança e amor. Hoje então vamos falar sobre a esperança. Pode passar o primeiro slide ali. Nós vamos seguir o seguinte roteiro. Nós vamos primeiro ver que a esperança faz parte das nossas vidas, de uma maneira comum e de uma maneira mais divina, vamos dizer assim. Nós vamos ver qual é a esperança verdadeira. Nós vamos falar sobre a esperança e o sofrimento e a esperança que traz alegria. Meus irmãos, a esperança faz parte das nossas vidas. Todos nós esperamos várias coisas durante a vida. Claro, na linguagem popular, o que é esperança? É ter aquele sentimento de que algo bom vai acontecer, não é isso? Então, por exemplo, nós vivemos movidos pela esperança nas pequenas atitudes diárias. Trabalhamos o mês inteiro na esperança de receber o nosso salário, é ou não é? Plantamos uma semente e temos a esperança depois de uma colheita. Estudamos durante anos em uma faculdade, em um curso, na expectativa, na esperança de receber um diploma e que esse diploma me ajude a ter uma profissão um pouco mais rentável. Tomamos um remédio na esperança de que a cura chegue. Tá, isso, vamos dizer assim, é a esperança comum do dia a dia. Todos nós vivemos isso. Mas o texto que nós lemos fala de uma esperança viva. Existe a esperança cristã, a esperança bíblica. E agora há uma questão muito importante quando a gente começa a falar de esperança. A esperança está totalmente conectada com aquilo que cremos. Esperança e fé, elas andam juntas. Por exemplo, olha só, vou trazer um exemplo bem prático aqui para nós. Por que nós cruzamos na sinaleira? Agora Rosário não tem mais sinaleira, né? Mas antigamente ainda tinha. Antigamente não, alguns meses atrás, ali no posto, perto do Ervilhão, ali, né? Perto da Ponte Seca, tinha aquela sinaleira ali ainda, remanescente, né? Quando estava o sinal vermelho, o que a gente faz? A gente para, né? Sinal amarelo, alerta, aquela coisa toda, todos já sabem. Beleza. Por que nós paramos quando o sinal está vermelho? Porque nós fizemos a aula lá no Detran, no CFC lá, né? No Detran não, no CFC. A gente fez a aulinha e a gente se deparou com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Um conjunto de regras que dita o comportamento das pessoas no trânsito. O dia de regra era para obedecer. Tem uns malucos aí que não obedecem. Mas, enfim, eu nunca tive um acidente no semáforo. Claro que várias pessoas já tiveram aí. Tem que os irmãos alguns já têm algum caso para contar. Mas, enfim, nós temos fé no CTB. Sim ou não? A gente acredita que quando estiver verde para mim, eu posso cruzar e está vermelho para o outro carro do lado que vai parar. Então eu acredito, eu tenho fé que ele vai parar. Ou seja, por causa da fé que eu tenho no Código de Trânsito Brasileiro, eu tomo uma atitude e eu tenho esperança que vai dar certo. E aí, então, quando o sinal está verde, eu cruzo. Quando o sinal está vermelho, eu paro. Quando está amarelo, tem uns que aceleram para cruzar de uma vez, né? Mas era o contrário, né? Amarelo é para frear, para que vai fechar. Mas, enfim. Agora, preste atenção. Percebe como a esperança está conectada com aquilo que eu creio? Se eu creio que no vermelho vai fechar e no verde vai abrir, eu tenho a esperança de que a hora que eu vou cruzar, no verde vai dar certo. Agora,
Se eu creio errado, se eu acho que como é que diz o gaúcho, abriu para os maragatos, né? Se eu acho que o vermelho pode cruzar, e eu chegar a ensinar para uma pessoa, ei, pode cruzar, a hora que der vermelho ali, tu acelera e vai. O que vai acontecer? Vai acontecer um acidente. Porque a crença errada te leva a esperanças erradas e a atitudes erradas. Gente, da mesma forma é a vida. Da mesma forma é a vida. Aquilo que eu creio sobre a vida, quem me fez, de onde eu vim, como devo viver, para onde eu vou depois da morte, qual é a principal da vida. Enfim, aquilo que eu creio vai me fazer ter esperança. E essa esperança me faz eu ter algumas atitudes. E essas atitudes vão dizer se eu vou viver no caminho do bem ou do mal, se eu vou viver na verdade ou na mentira, se eu vou viver na luz ou nas trevas. Ok, a gente viu que a esperança faz parte das nossas vidas, mesmo nas pequenas coisas. E às vezes a gente nem pensa muito nisso, mas a gente viu que a esperança faz parte da nossa vida. Só que aí vem a pergunta: onde estará a verdadeira esperança? Se eu preciso acreditar na verdade para ter esperança, onde está a verdade? Se a esperança está conectada com aquilo que eu creio, no que eu devo crer? Onde está essa verdade para eu ter esperança? Ou melhor, mais simples, onde está a verdadeira esperança? Claro, a verdadeira esperança está em Jesus. A verdadeira esperança está em Deus. Jesus é a verdade, por isso Jesus pode nos dar a verdadeira esperança. Esperança divina, esperança que não falha, esperança que não é uma ilusão. E eu já quero ir te perguntando, onde está a sua esperança? Qual é a sua esperança? Como você define esperança? Você tem refletido sobre isso? Você é uma pessoa da esperança? Sua esperança está firmada na verdade? Bah, Lucas, eu tenho pouca esperança. Então, você crê num Deus fraco. Ou melhor, você está diminuindo o tamanho de Deus com a sua pequena fé. Ou melhor, sua fé pequena diminui a sua esperança, refletindo assim na diminuição do Deus que tu crê. Você vai crer num Deus pequeno. Pense nisso. Se cremos no Deus da palavra, no Deus da Bíblia, ele nos deu uma viva esperança. Essa esperança ela é forte, ela é potente. E hoje Deus está aqui para te dizer: reanime, reavive a sua esperança. Relembre que você serve a um Deus grandioso e esse Deus grandioso pode hoje aqui te encher de esperança. Irmãos, esperança tem a ver com a redenção total da vida. Como assim, Lucas? O que é redenção total? Explica melhor isso aí. Vamos lá. Preste atenção. Qual é o nosso maior medo? Nosso maior medo é a morte, né? O maior medo do ser humano é a morte, depois é falar em público. Segundo. Qual é o nosso maior inimigo? O pecado. O pecado, nós mesmos, né? O meu eu, meu coração pecaminoso, o pecado. O nosso maior inimigo, o único que pode nos derrotar. E o que nos atormenta bastante na vida? O que nos tira a paz, nos tira esperança, nos tira os propósitos, os significados? A dor, de maneira geral, as doenças, as maldades que sofremos, os sofrimentos de maneira geral, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais. Então, esperança tem a ver com redenção total que eu falei. Esperança tem a ver com a vitória sobre todas essas dificuldades que eu acabei de citar. Redenção total. Esperança viva, esperança verdadeira, é uma esperança que tem a ver com uma vitória final, depois que acabar toda essa vida.
Esperança verdadeira nos leva a crer que Deus vai restaurar todas as coisas, que Deus vai retirar o mal, que Deus vai retirar as dificuldades e as maldades que assolam a nossa vida hoje. Esperança verdadeira. E a esperança verdadeira, ela nos faz vencer essas dificuldades de hoje. Esperança viva. Esperança que traz salvação. O alvo da nossa fé, salvação. Vamos chamar a esperança do horizonte da fé. Nós temos a fé. A fé é como se fosse um portal, a porta de entrada. E a esperança é o horizonte, é o alvo. E nós vimos aqui no verso 6, do verso 6 ao 8, preste atenção no que diz. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Os teólogos antigos, definiam então a fé como se fosse uma porta. Tem outra imagem, acho que volta ali naquela imagem, Manu, por favor. Como se fosse a porta. Aquela porta lá é a fé. O caminho é o amor. A porta tinha que estar um pouquinho mais para cá, né? A inteligência artificial me sacaneou. A fé é a porta. O caminho é o amor. E a esperança é o alvo. É o alvo. É o horizonte da fé. O horizonte da fé é a esperança. Ok, Lucas, beleza, mas nós falamos sobre essa esperança que está ao redor da nossa vida, mas ainda nós não definimos o que é esperança verdadeira. Então vamos lá. Esperança verdadeira. Pode passar o próximo slide agora? Esperança é o quê? É uma virtude dada por Deus que nos capacita a esperar com alegria as promessas dele. É uma virtude dada por Deus, pelo Espírito Santo, que nos faz esperar com alegria as coisas que Deus prometeu. Aqui já muda. A esperança aqui, a esperança cristã, a esperança verdadeira, ela já muda da esperança que muitas vezes o mundo fala lá fora. Aquela esperança vazia, não, vai melhorar. Ah, não, o tempo vai curar. Não tem aquelas frases assim? Ah, com o passar do tempo vai melhorar. Não, aqui a esperança cristã ela é diferente. Aqui a esperança é algo dado por Deus, é uma virtude. É uma centelha divina colocada no nosso coração. E se é uma virtude, ela nos faz praticar coisas boas, nos faz agir de uma determinada forma e nos faz ter confiança, então, naquela fé que temos. Mas vamos então para o terceiro ponto da nossa mensagem, que fique bem gravado nos nossos corações. Esperança é uma virtude dada por Deus, nos faz esperar com alegria nas promessas dele. Esperança diante do sofrimento. Lucas, tu está falando de esperança, tu está falando de alegria, tu está falando que Deus é o Deus da esperança, mas e quando o sofrimento bate a nossa porta, a nossa vida? E quando as nossas estruturas se abalam? Quando a dor e o sofrimento, quando a angústia, a maldade, muitas vezes injustiças que sofremos, muitas vezes nós cometemos maldades e depois nos arrependemos, enfim. Olha o que o verso 6 diz, vamos ler de novo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Nisso o quê? Na esperança.
O que o texto estava falando antes era da esperança. Então, na esperança da salvação em Deus, na esperança de que Cristo ressuscitou, na esperança de que Deus tem uma herança para nós, um presente para nós na eternidade, pensando nisso, devemos exultar. O que é a palavra exultar? Exultar é alegria. É uma palavra grega que dá uma ideia de uma alegria indescritível, uma alegria potente, uma alegria forte. E aqui nós já vamos falando das duas coisas, a esperança diante do sofrimento e a esperança e a alegria. Aí nós vamos falar desses dois tópicos meio que juntos. Então o verso 6 fala que embora por breve tempo, se necessário, sejamos contristados, sejamos entristecidos, né, por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as provações, alegrem-se na esperança da salvação em Deus. Tenham esperança. Olhem para o horizonte da fé. A esperança verdadeira, ela não ignora a dor. Não. Nós não estamos aqui diante de uma esperança ilusória, ou até mesmo de uma utopia. Gente, a Bíblia não é uma utopia, ela é a verdade, ela é realidade. E o que nós estamos estudando aqui pode e deve ser uma realidade na nossa vida. Nós passamos, sim, por aflição aqui, neste mundo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. As provações são temporárias. O texto diz: embora no presente por breve tempo. Ah, Lucas, mas tu não tem noção da luta que eu estou passando, eu não aguento mais essa situação. Já vem anos se arrastando e anos e anos e anos. Por que a Bíblia fala de breve tribulação, breve provação? Porque a comparação que o apóstolo Pedro está fazendo aqui não é com o nosso tempo, mas é uma comparação com o tempo vindouro, é uma comparação com a eternidade. E quantos anos tem a eternidade? Quantos anos tem o tempo infinito? Não há comparação. Por isso que toda e qualquer luta que passamos aqui nesta terra, ela é pequena se comparada com a glória eterna que Deus tem para nós. Lucas, mas eu estou sem força, eu não estou conseguindo. Claro, você não está olhando para o horizonte da fé. Você não está tendo esperança. Você não está entendendo que nós recebemos uma herança de Deus. Uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para você. Que herança é essa, Lucas? Gente, é o céu, é a vida eterna com Deus. É uma vida sem dor, é uma vida sem maldade, é uma vida sem pecado, é a redenção total, no qual a esperança está ligada. É isso que Deus tem para nós. Podemos estar passando por doenças aqui, mas fique tranquilo, Jesus tem a ressurreição para ti. O teu corpo vai ser ressuscitado, e você vai receber um corpo glorioso, e você vai viver com Jesus eternamente, desfrutando da glória eterna. Quanto tempo vai durar essa vida eterna? Por isso que o texto fala. E são breves provações. É pequeno. Está vendo quando a gente tem esperança, a gente olha para Deus, a gente vê o tamanho de Deus, o tamanho da promessa de Deus, da herança que Deus tem para nós, e a nossa dor ela começa a diminuir. Isso que Deus quer fazer com a tua vida hoje aqui, nesta noite. Deus quer diminuir a tua dor. Deus quer diminuir as tuas angústias, as tuas aflições. Por isso, afirme-se na verdadeira esperança, na esperança viva que Deus tem para você.
A esperança nos dá perspectiva, nos dá uma vitória final, nos dá um final feliz. Fique tranquilo, aguarde, busque a Deus. A esperança, ela tira todo o desespero. A esperança, ela tem que tirar a angústia. Quer ver uma coisa? Qual é a base da nossa esperança? Que o próprio texto disse. O texto disse, Pedro começa louvando a Deus, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ok? Mas essa esperança é mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Bah, meus irmãos. Se Cristo ressuscitou, aqueles que creem nele também vão ressuscitar. Nós também vamos ressuscitar. Aqueles que esperam em Deus ressuscitarão com ele. A ressurreição é a confirmação de Deus, da obra de Deus, da obra de Cristo. É a certeza que podemos ter esperança. Lucas, como que tu tem esperança que Jesus vai voltar, que Deus vai renovar essa terra, que Deus vai nos dar o céu? Eu tenho esperança porque Cristo ressuscitou. E se eu vou ressuscitar com Jesus, olha só, preste bastante atenção nisso, isso é muito importante. Se eu vou ressuscitar com Cristo, porque essa é a promessa. Lembra lá no credo apostólico, creio na ressurreição, na vida eterna? Isso. A ressurreição é uma crença principal da nossa fé. O que é a crença na ressurreição? Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele e viveremos na glória eterna com Ele. Ok, se Deus vai ressuscitar esse corpo mortal, significa que eu posso até mesmo entregar o meu corpo a morrer por Jesus. Vocês já viram na história da igreja primitiva que muitos foram mortos simplesmente por ser cristãos. Os próprios apóstolos, o próprio Pedro morreu por Cristo. Ele foi um mártir. Ele morreu pela fé em Jesus. E hoje temos milhões de cristãos perseguidos em diferentes regiões do globo terrestre. Nós tivemos o Domingo da Igreja Perseguida alguns dias atrás. E nós vimos ali que a perseguição ela está aumentando. Existe perseguição a pessoas que simplesmente denominam-se cristãs. Entregaram suas vidas a Jesus. Mas aí eu te pergunto, o que faz essas pessoas? Eles são malucos? Morrer por Jesus? Não, eles não são malucos. Eles têm esperança. Eles têm esperança que eles podem entregar o corpo deles para morrer, porque Jesus vai ressuscitar. A ressurreição tira o desespero. O que fez os nossos irmãos, os apóstolos, os mártires da fé morrer por Jesus? A esperança. A esperança na ressurreição. Eu sei que Deus vai me recompensar. Eu sei que o principal é a vida eterna e não aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu sei que o meu sofrimento hoje aqui vai confirmar a minha fé. Vai provar, vai testar a minha fé. E Deus é glorificado nisso. O texto também deu o exemplo do ouro. O ouro, ele é purificado pelo fogo. As impurezas do ouro saem através do fogo. Então, o sofrimento não vem para nos destruir. O sofrimento vem para depurar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para forjar o nosso caráter, para desenvolver a virtude da esperança, da fé verdadeira. O texto falou 2 vezes aqui na palavra exultar, né? Lá no verso 8 ele diz de novo, exultam com uma alegria indescritível. A esperança, ela traz alegria. Sim, esperança em Deus traz alegria.
Pessoas com esperança em Deus são pessoas alegres. Mesmo diante das dificuldades, a nossa alegria está em Cristo. Ah, mas está difícil, está aumentando a luta, a provação. Sim, mas Cristo permanece o mesmo. E se Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, glorioso e poderoso, a nossa esperança deve se manter firme, inabalável e inalterável. É claro, irmãos, que vem os momentos de dificuldade, aqueles momentos que a nossa fé estremece. Mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Muitas pessoas não entendem essa alegria. Como pode? Está passando por tanta dificuldade, está se alegrando sim. É porque é uma alegria que vem do céu. É uma alegria que vem do trono de Deus. Ela é inexplicável, ela é indescritível. E ela é cheia de glória, como diz no verso 8. Nós aqui tivemos algumas semanas, as últimas semanas foi um pouco complicado para nós como igreja. Nós tivemos alguns irmãos com perdas nas familiares, alguns irmãos lutando contra problemas de saúde, familiares internados, doenças, com familiares. Mas o que nos faz seguir em frente? O que podemos fazer? O que fazer diante dessas adversidades, diante dessas lutas? Esperança. Tem esperança. Esperar com confiança. O que você está vivendo deve te levar para mais perto de Deus. Essa luta vai passar. É por um breve momento. Compare a tua dor, o teu sofrimento com a eternidade. Que no fim não dá para comparar. É muito maior a glória. A glória é eterna. Mas a dor, toda dor é por enquanto. Meu irmão, essa luta vai passar, permaneça firme em Jesus. Permaneça firme no caminho da palavra. Busque a Jesus. Desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua esperança em Deus. E que Deus hoje aqui derrame esperança sobre a tua vida. Ah, mas está difícil, o diagnóstico está preocupante. Esperança. Tenha fé, tenha esperança. Passe pela dificuldade, firme com Jesus. A sua fé está sendo testada. Seja aprovado no teste. A esperança vai te manter no caminho. A fé é a porta. O amor é o caminho. E o amor nós vamos falar na semana que vem. E o alvo da nossa fé é a esperança. Fixemos os nossos olhos na esperança, no alvo da nossa fé, na salvação. Que as dores do momento serão passageiras. Você percebeu que no texto que nós lemos tem fé, esperança e amor? Ele, logo no início, diz que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a fé. Depois, no verso 8, mesmo sem tê-lo visto, mesmo sem ver a Deus, nós o amamos. Né? Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. É o que o texto está dizendo. Então, as provações que o texto cita são o teste. Teste da fé, teste da esperança, teste do amor. Irmãos, sabe por que isso resulta em louvor e glória a Deus? Você viu que o texto é meio masoquista, né? Mesmo sem tê-lo... não, antes ali no verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ou seja, vocês vão ter a fé de vocês testada. Uma vez confirmada esse teste, vocês passaram no teste, muito mais, a fé de vocês passou pelo teste porque ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo. Tudo isso, esse teste resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Que é isso? Eu vou sofrer, isso vai glorificar Deus? Esse Deus, ele é meio doido? Não, meus irmãos, não. Pode colocar, Manu, para nós o outro slide aí. Preste atenção numa coisa.
Quando você demonstra fé, esperança e amor, quando você desenvolve essas virtudes, mesmo passando por dificuldades, você se torna um sinal do reino de Deus. Você se torna a manifestação do reino de Deus na terra. Isso é sério. Esta imagem nos mostra o quê? A era presente é o que nós estamos vivendo agora. Beleza? Jesus morreu. A cruz ali é a morte de Jesus, né? Terceiro dia ele já ressuscitou. Na morte e ressurreição de Cristo já foi inaugurada uma nova era, a era vindoura, a era do reino. Já foi inaugurado o reino de Deus e Jesus falou muito sobre isso. Só que nós ainda estamos nessa era presente. Ou seja, nós estamos ali no entretempos, né? A gente está aqui, ó, entre tempos. Jesus já morreu e ressuscitou. A gente está por aqui. Será que a gente está perto do fim? Não sei. A gente está por aqui no meio, aqui, ó. Ou seja, nós estamos em uma era misturada. Aquele que entregou a vida a Cristo, aquele que tem uma esperança viva, ele prova do reino de Deus, ele prova do céu, ele prova da herança que Deus tem. Ele prova o dom de Deus, o dom da vida. E aí nós acabamos vivendo nessa mistura. Nós estamos vivendo o tempo presente, mas nós estamos com o nosso alvo no tempo vindouro, no céu, no reino de Deus. E quando nós desenvolvemos fé, esperança e amor, nós manifestamos essa era vindoura que está por vir. Quem é responsável por anunciar que Jesus é o Cristo, o Senhor e Salvador? A igreja, nós. E nós estamos vivendo isso. Então, quando as pessoas olham, mas o fulano está passando por uma dificuldade, mas ele se mantém firme, né? Ele está buscando a Deus, ele segue orando, ele segue se envolvendo com a igreja, servindo a Deus, orando. Isso é um sinal do reino. Isso é uma pessoa que está vivendo na era presente, mas focada no reino de Deus. Lembra que Jesus falou? Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Não devemos buscar o reino terreno. Devemos buscar o reino dos céus. Meu irmão, por isso que para nós, aqui, Igreja Batista em Rosário do Sul, é tão importante fé, esperança e amor. Nós acreditamos que isso são sinais do reino de Deus. E Deus nos chamou para que mesmo diante desse mundão louco que nós vivemos, dominado pelo pecado, dominado pela maldade, mesmo assim, o milagre da salvação aconteceu em nossas vidas. Deus tocou em nossos corações. Sim, o Criador, aquele que enviou Jesus para morrer na cruz. Sim, esse Deus tocou em nossos corações, tocou na tua vida. E Ele está te chamando hoje. Seja um sinal do meu reino. Seja uma pessoa com uma esperança viva. Seja uma pessoa amorosa. Seja uma pessoa com fé. E para encerrar, como você tem enfrentado as lutas que têm surgido na tua vida? Olhe para as lutas, as provações, com a lente da eternidade, com a lente do céu, com a lente do reino dos céus. Essas lutas estão purificando a tua fé ou estão fazendo você retroceder na fé? Não retroceda. Não retroceda. Lucas, mas está difícil. Segue firme com Jesus. Enfrente as suas lutas com fé, esperança e amor. Viva com esperança. Deixe que essa certeza purifique o teu coração. Deixe que essa fé e essa esperança tragam alegria e renove as tuas forças. Onde você tem colocado a sua esperança? Também hoje é um dia de analisar. Analise. A tua esperança está no dinheiro, está no governo, está na política. Agora está chegando a época de política. Nossa esperança está na mudança política? Não, a nossa esperança está no reino dos céus. A nossa esperança está na economia, no dinheiro, não. A nossa esperança deve estar na esperança viva em Deus.
e Ele é o Rei soberano sobre tudo e todos. E reflita hoje que a sua vida, que as suas atitudes demonstrem esperança, demonstrem o reino de Deus. Sirva a Deus, sirva na igreja. Como nós falamos no início do culto, todos nós somos chamados para servir. Sirva a Deus. Isso aqui não é um projeto pessoal. O Lucas tem um projeto pessoal. Não. Nós somos um corpo. E o cabeça é Cristo. Somos uma família, nós somos pessoas cheias de erros e pecados imperfeitos, podres. Nós somos podres, nós somos maus, somos ruins. Nós estamos infestados com aquela era presente ali, ó, mas a gente provou da era vindoura e a gente quer esse céu, a gente quer esse gostinho do céu, esse Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos dá uma nova vida. A gente quer viver isso. Não é fácil, não é fácil. Mas sirva a Deus, focado na esperança. O nosso serviço a Deus não é focado no aqui e no agora, não é para reconhecimento humano, não é para reconhecimento, para dinheiro, não. Tem o vídeo do Fabrício, tem o pagamento é na glória. Vamos limpar a igreja? Vamos, e o pagamento é na glória, não tem. Vamos servir a Deus, vamos. E o pagamento é na glória. Esperança, isso é uma piada que tem na internet, mas é esperança. É focar, fazer para Deus aquilo que Ele nos ordena, na esperança de que isso vai glorificar a Ele. Enfrente a dor, enfrente o luto com uma perspectiva eterna, com esperança. E cultive boas ações, cultive um bom coração. Busque a Deus, ore, leia a palavra, se envolva, discipule, seja discipulado. Deus te chama nesta noite para que você tenha uma esperança viva. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer mais uma oração. Glória a Deus. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia. Ó Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado porque esta palavra nos faz olhar para o alto, nos faz olhar para o alvo, nos faz ter esperança, nos faz acreditar, ó Deus, que a dor é passageira, que a luta ela é passageira e que temos uma fé para ser testada e uma esperança viva para ser vivida. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha compaixão, tenha misericórdia dos nossos pecados, de todas as vezes que fraquejamos, todas as vezes que pensamos em desistir. Tenha misericórdia das nossas vidas. Renova o nosso coração nessa noite. Encha-nos de alegria, encha-nos de esperança, ó Deus. Que possamos sair daqui hoje animados, mesmo diante das dificuldades. Que possamos encontrar aqui uma família de irmãos dispostos a caminhar juntos, dispostos a orar, a estudar a Tua palavra e a receber do Senhor esperança. Ó Deus, tem pessoas hoje aqui passando por dificuldades, passando por momentos difíceis. Tem pessoas aqui que estão sendo testadas na sua fé. Mas nós queremos orar a Ti, ó Deus, suplicar, pois Tu és o Deus da esperança. Derrame esperança, derrame o Teu amor, derrame fé em nossos corações. Obrigado, Pai querido, por esta palavra. Obrigado por este momento em comunhão com os nossos irmãos. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém?